Irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de João. João no capítulo 7. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus chamada de Festa dos Tabernáculos estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Faze estas coisas e manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos mais a mim, odiar-vos mais a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. E disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Que Deus continue conosco, digam amém. Amém. Podeis sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês e quero pedir bastante atenção dos irmãos, porque é importante que vocês acompanhem o que a gente está tentando falar nesses dias. Desde domingo passado, e aí eu quero recobrar isso com vocês, nós estamos falando sobre os desafios e incentivando os irmãos a buscarem melhores condições profissionais, profissional e também financeira. A gente está falando disso já desde domingo passado. E de forma sucinta, eu vou recobrar com vocês o que nós já falamos, até para que vocês tenham melhores, vocês acompanhem melhor. Nós falamos primeiro que o servo de Deus, no domingo passado, deveria, inclusive, pensar em começar alguma coisa que pudesse ou que faça com que ele se coloque melhor profissionalmente. E partimos do posicionamento dos profetas ou dos servos de Deus, de Daniel. Os irmãos se lembram muito bem que foram jovens absolutamente bem preparados, se colocaram na corte do rei e lá serviram a Deus. Puderam falar com todos, no caso de Daniel, pôde falar com todos os imperadores, quatro impérios, melhor dizendo. Daniel falou com todos os imperadores dos 4 impérios. Teve império que teve mais de um. Por exemplo, o Império Babilônico teve Nabucodonosor e seus filhos. Então, e Daniel ultrapassou todos esses imperadores, todos esses impérios. E sempre naquela posição mais alta. E é bom a gente lembrar os irmãos que eles foram para lá, e tem alguma coisa dando eco aqui, tem algum microfone aberto aí que eu acho que está dando retorno aqui para mim. Não sei se é aqui ou se é ali. Mas o que é importante a gente pensar que Daniel, mesmo tendo atravessado todos esses impérios,
ele não perdeu posição. Ele não caiu. Daniel subiu. Ele subiu, ele ascendeu, ficou nas alturas e morreu nas alturas, servindo a Deus. E é nisso que eu fiquei pensando, nós falamos sobre isso. E concluí aquela mensagem de domingo dizendo que podemos aprender com a viúva. A viúva também procurou a orientação de Eliseu. Ela teve bom relacionamento com os seus vizinhos, com quem ela, de quem ela pôde emprestar vasilhas. Ela envolveu os seus filhos no trabalho de casa, da tarefa. Ela abriu um negócio, comércio de azeite, e viveu do resto, ou seja, se aposentou, né? Então ela teve condições de fazer isso. Na segunda mensagem que preguei na quarta-feira, eu falei sobre como que o país vem em meio a esta situação que a gente enfrenta neste momento. Muitos de vocês não estavam aqui, mas eu falei em cima de dados, por exemplo, de que mesmo com crise, pandemia e tudo mais, e guerra recentemente, que isso reflete diretamente em nós, mais de 600 mil, a guerra recente, não é desse período, mais de 600 mil novas empresas foram abertas no Brasil em 2020. E aí eu fiz a pergunta, como que esse povo todo cresceu dessa forma? E peço que os irmãos prestem atenção aqui. Como que esse povo todo cresceu? Como que tantas empresas foram abertas assim? Sendo que o Brasil estava enfrentando uma crise pandêmica que literalmente trancou as pessoas dentro de casa, uma quarentena, e as pessoas nem podiam abrir as portas de seus próprios negócios. Só aquilo que era considerado essencial. E teve alguns governadores que determinou o que era essencial. Por exemplo, um lencinho umedecido não era essencial para alguns governadores, tanto que tirou da gôndola, fechou a gôndola do supermercado ficava fechada ali, o cliente não podia acessar. Rio Grande do Sul passou por isso. Então, mesmo enfrentando uma crise pandêmica tão violenta como essa, 600 mil novas empresas foram abertas e as pessoas conseguiram sobressair. E diante disso, ainda nesse contexto de pregação, eu incentivei os irmãos que nós devemos aprender com Jesus. Porque Jesus administrou e implantou a nova aliança, enfrentou o descrédito dos discípulos. Acompanhe. Enfrentou o descrédito dos discípulos que não acreditaram nele rapidamente, que foram gradativos, e mesmo assim Jesus deu início àquilo que depois viria a se chamar cristianismo. Jesus não implanta o cristianismo, Jesus implanta a nova aliança. O cristianismo vem depois. É o nome que se dá a esse grupo que segue a Cristo. E esse cristianismo já ultrapassou 2000 anos, já enfrentou inúmeros desafios, perseguições, imperadores e tudo mais, e mesmo assim o cristianismo permaneceu. E eu perguntei aos irmãos e pergunto a vocês, que fórmula foi aquela que Jesus apresentou aos discípulos quando eles estavam
quando Jesus já estava ressuscitado, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que Jesus se apresentou vivo. Preste atenção, ele já estava ressuscitado. E eu até fiz a brincadeira de sentar ao lado do irmão Ivan e disse, vamos imaginar que o irmão Ivan tivesse morrido e agora estava ressuscitado. Se por acaso eu tivesse conversando com o irmão Ivan, que tinha sido sepultado, e depois de 3 dias de sepultamento ressuscitado, já não seria uma prova miraculosa? E por que o texto diz que, além disso, da própria ressurreição de Jesus, ele teve que apresentar provas incontestáveis? Isso mostra para nós que a conversão dos discípulos não foi algo tão fácil como a gente pensa. Porque se eles não acreditaram no próprio Cristo ressuscitado, que eles mesmos sepultaram, e agora estavam falando com aquela pessoa que eles haviam sepultado, só que essa pessoa estava viva, e ainda assim precisaram de mais provas, a gente precisa pensar como esses discípulos estavam, ou como que eles acreditavam, como estava a fé deles. Bom, e aí, pensando nisso, nós falamos sobre como Jesus lidou com essa situação e tentamos tirar dali algumas lições para nós. E eu questionei aqueles irmãos que perdem rapidamente o ânimo. Quantas pessoas dentre nós começam alguma coisa hoje e já morreu ontem? Começa hoje e quer desistir ontem. Quer dizer, já nasce morto. É mais ou menos isso. E eu fiz esse questionamento aqui. E trabalhamos essa questão do ânimo. É importante a gente pensar que na experiência de Cristo ele teve que lidar com essa incredulidade. E isso perdurou. Jesus ficou por 3 anos na terra, operando sinais, milagres e maravilhas que ninguém mais podia fazer. E mesmo assim ele teve que lidar com essa situação que não foi nada fácil. E nossa abordagem, nós buscamos isso, demonstramos essa condição para os irmãos. Demonstramos essa situação. E fizemos o link com a realidade de muitas vezes, de muitos irmãos que estão no trabalho, que começam um negócio e que têm que enfrentar desafios. Hoje, eu tenho o objetivo de provocar vocês mais ainda. E vamos tentar fazer uma provocação mais acirrada nesta mensagem. O nosso objetivo, de antemão, quero dizer a vocês, e eu preciso lembrar, e farei isso ao longo do texto, é que os irmãos cresçam. E é por essa razão que estou pregando esse texto. E eu vou dizer por quê, e para quê, e como. No entanto, irmãos, como nós já falamos, nosso objetivo ainda é tratar um pouco mais disso e continuar trabalhando nesse tema nesses dias. Mas vocês precisam, e é esse o meu objetivo, e não é só precisa porque o pastor acha que você precisa. É preciso porque isso é um texto, isso é bíblico. Diferentemente dos outros, ou de outros que colocam a esperança aqui nesta terra, eu não coloco a minha esperança aqui. Eu espero Jesus voltar agora. E eu não quero ficar aqui, se Jesus voltar, eu não quero ficar aqui para experimentar nada. Nada do que eu consegui, nada do que eu vou conseguir, faz
com que eu pense em um só minuto em que Jesus retarde a sua vinda para que eu possa degustar. Eu me lembrei de uma jovem que pediu oração uma certa vez, e eu acho que ela está até casada agora, porque eu vi uma foto dela no Facebook apresentando a família. Então, ela disse assim: irmão Marquinhos, muita gente me chama de irmão Marquinhos, você pode orar por mim, por favor? Falei, claro, eu quero casar. E eu falei, então nós vamos casar, vamos orar para você se casar. Vamos casar você. Mas você vai se casar com Jesus quando ele vier. Ela disse, não, eu quero casar. Será que dá para Jesus arrumar um casamento para mim antes dele vir arrebatar a igreja? Eu tenho muitos planos, mas eu não quero experimentar nenhum deles como que Jesus volte só depois. Nada disso me interessa. Agora, nesse momento, eu almejo, eu desejo que o céu se rompa, que a trombeta toque e que eu, junto com toda a igreja, subamos ao encontro do Senhor nos ares. Eu não quero saber de amanhã o que vamos fazer. E eu tenho planos para amanhã. Mas esses planos não estão acima da minha relação com Deus. Isso precisa ficar muito claro. Deixei claro para os irmãos? Senão alguém vai pensar, o pastor mudou do céu para a terra. O objetivo do pastor era o céu e agora é a terra. Não é isso. Mas eu conscientizei os irmãos de que, por muito tempo, e eu preciso que vocês tenham o máximo de atenção a isso, que por muito tempo a igreja pentecostal se manteve à margem, à parte da sociedade. Por essa razão, nós temos dificuldade de ter um médico crente pentecostal. Você já foi atendido por um? Alguém aqui levantou a mão essa semana dizendo que o professor que atende um professor dele é pentecostal, é da igreja. Você conhece? Foi professor, eu perguntei. Quem teve aula com um professor assembleano, por exemplo, levanta a mão. Agora vou estender a pergunta. Ainda permanece uma pessoa? Na escola, desde que vocês começaram a estudar, quando você se deparou com um professor assembleano? Hã? Tudo bem. Então temos um caso aqui e temos mais outro ali. E aí, os demais? Hã? Você também? Temos 3. Olhe para o restante. Isso não nos assusta? Isso não diz alguma coisa para nós? Quantos jornalistas assembleanos você conhece? Além de mim. Estou falando de assembleano. Além de mim, quantos você conhece? Médicos assembleanos, quantos você conhece? Já foi atendido para um? Temos um. Isso não nos assusta? Não ela ser médica, mas só ela que a gente conhece? Isso não nos assusta? Empresários, assembleano, que tenha boas e grandes empresas. Então, quantos? Levante a mão. Uma pessoa conhece. E nesse universo de gente, isso não nos preocupa? Hein? Tem alguma coisa que isso nos fala. Isso está atrelado com o que aconteceu lá atrás, de que a igreja não deveria, os pentecostais, a igreja não deveria, escute aqui, entrar no campo social. Não deveria estudar, não deveria se profissionalizar, porque Jesus estava voltando e a igreja seria arrebatada. Eu espero Jesus voltar. Mas não é por isso
que eu não devo avançar no tocante à minha vida profissional e cultural. Então eu rompo com aquele pensamento dos nossos irmãos e sigo uma nova trilha. Diferentemente deles, eu acredito que nós devemos aguardar Jesus voltar, mesmo ocupando as melhores posições. Mas se o ouro fizer parte do seu coração, você vai ficar. Porque a Bíblia diz, mande aos ricos que não ponham a tua confiança no dinheiro. Repito que os irmãos precisam tomar cuidado com 3 barras. São 3 barras que precisamos tomar cuidado. A primeira, barra de ouro, dinheiro. Dinheiro desvia qualquer pessoa. A segunda, a barra de saia. Cuidado com o adultério, com a prostituição, com a fornicação. A terceira é o São João da Barra. Cuidado com a pinga. Ela acaba com qualquer pessoa. Então, com esse objetivo, e deixando claro para os irmãos que permaneço ardentemente aguardando a vinda do Senhor Jesus, mas aviso e incentivo os irmãos que a gente precisa avançar. E aí, irmãos, por essa razão, quero dizer a todos vocês o seguinte: cada um de nós aqui, todos precisam crescer. Crescer intelectualmente, crescer espiritualmente, crescer profissionalmente, crescer financeiramente. Essa história que nós carregamos por muito tempo, de que nós, porque somos crentes, temos que passar por grandes tribulações, uma hora isso precisa acabar. Então, mesmo aqueles que estão trabalhando registrado, porque já que eu estou falando daqueles que empreendem, que começam o negócio, eu deixei claro que empreender é começar, é realizar, é fazer, mesmo aqueles que estão no CLT, precisam prosperar. Porque a empresa que você trabalha quer contratar um funcionário bom, não quer contratar funcionário pangaré. Desculpe a palavra. Se você é pangaré, vou orar para você ser demitido logo. Se é pangaré, demite. O crente não pode ser pangaré. Ah, pastor, não fica bravo. Não, não pode, irmão. Negócio de crente que faz as coisas erradas, faz mal feito, trabalha mal feito, de cara fechada. Jesus, manda esse cara embora logo. É mau testemunho. Porque aí depois, os contratadores dizem assim, eu não quero contratar crente não. Porque crente tem um tal de misericórdia, de perdão, que não faz o cara trabalhar, cumprir tratos. E a Bíblia diz que o preguiçoso morre de fome. E eu já tinha dito a vocês lá atrás, se eu tivesse uma empresa na pandemia e eu descobri que o cara não estava preparado para trabalhar em home office, eu demitia ele. Aí alguém falou assim, demitia ele. O cara que não sabe se posicionar dentro de casa, em trabalho, esse cara tem que ser demitido logo. Porque ele só é fiel quando está na frente dos outros. Entende? Serve não, para mim não. Se eu sou crente aqui, sou ali, sou acolá, sou em todo lugar. Levanto cedo, coloco roupa, me arrumo para eu poder trabalhar. Mesmo estando em casa. Até para estudar. Levanto, me arrumo, vou trabalhar. É trabalho. A mancida da mesma forma. Mas, como eu disse, irmãos, nós temos que pensar nisso. E Jesus disse em João capítulo 15, uma palavra que me chama muita atenção. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada fora. E é pensando nesse texto que eu quero compartilhar com vocês. A maior parte dos irmãos aqui
e eu não falo para um público maioritariamente acima de 99 anos, estou falando para um público bem novo, jovial, todos são jovens aqui. Eu disse ao irmão Ivan, quarta-feira, em off, não falei para vocês, mas falei em off, que essa, se eu não estou enganado, uma franquia dessas aí de frango frito, desse tipo de coisa, que a gente vai lá e deixa um dinheiro pesado, que está em todo canto, o cara, depois de aposentado, sentou na cadeira de casa e disse assim, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa, porque aposentado com 50 ou 60 anos, estou novo. Aí o cara falou assim, irmão, minha mãe faz um frango maravilhoso. Então vou fazer o seguinte, eu vou fritar o frango igual minha mãe e vou vender. Quantos já foram aí nesses frangos fritos, esses negócios aí? Levanta a mão. Pois é. Então o cara começa um negócio desse, aos 70 anos, aposentado já. Não é? O que foi? Vamos lá. Então Deus não quer. Agora tem aquele irmão que acha que Deus me escolheu. Deus escolheu ele para ser trabalhador das funções mais baixas. Há aquelas pessoas que acreditam, Deus me escolheu para fazer essa função aqui, pronto, acabou, e vou morrer aqui. Não, Deus não escolheu você para morrer assim. Você pode ter começado assim, mas vai morrer assim se quiser. Isso precisa estar bem claro. De toda forma, irmão, Deus quer que todos nós prosperemos, isso está na Bíblia. Mas é preciso que a gente tenha tempo. E antes de eu avançar um pouco mais, eu quero dizer que Deus não quer que nós vivamos a vida toda, por exemplo, pagando aluguel. A não ser que você queira fazer isso. A irmã Cida conhece uma pessoa que acha, entende, que não quer, que para ela é melhor pagar aluguel. Ela conhece a pessoa. E ele entende que ele prefere fazer isso do que ter que ficar comprando casa, pintando casa e tudo mais, pagando IPTU. Então ele vai lá e aluga a casa. Não sei se ainda faz, mas Deus não quer. Se a própria Bíblia diz que Deus nos dá condições para isso, então a gente precisa ter o que é nosso. Além disso, irmão, Deus também não quer que a gente perca oportunidades. Ele quer que a gente aproveite todas elas. E nós vamos falar disso. Mas, de toda forma, o que eu quero dizer aos irmãos que estão nessa condição, passando por dificuldades, até mesmo pagando aluguel, essa fase da sua vida vai acabar. Você vai ter a sua própria casa em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Muito bem. Você vai ter um bom trabalho também. Vai ganhar bem. Crê nisso? Diga glória ao Senhor. Mas eu vou te pegar agora. Por essa razão, Deus inquietou meu coração para pregar essa série de mensagens que estou fazendo aqui. E Deus quer que vocês, assim como eu, tomem decisões mais acirradas e acertadas. Ninguém aqui dentro dessa igreja já morreu. Tem alguém aqui que já está morto? Pois é. Se tiver, avisa que eu vou sair correndo daqui. Não é? Se tiver, avisa. Mas Deus quer que você tome decisões mais arrojadas, mais acertadas. Ele também quer que a gente tenha nossos próprios negócios.
Se há na Bíblia palavras que Deus orienta aos patrões, eu faço a seguinte pergunta: por que eu não posso ser? Se há na Bíblia passagens que Deus escreveu destinando aos patrões, por que eu não posso ser? Por que essa passagem não pode ser para mim? Quem disse que ela não pode ser para mim? Bom, o sucesso que eu quero pregar aqui para os irmãos, essa projeção não virá por meio de dízimo de oferta. E eu quero o máximo de atenção aqui. Não virá por meio de dízimo e oferta, como fazem alguns. Faça o voto que você vai ter isso, obter aquilo. Não é isso. Virá por trabalho. E o único lugar no mundo, o único objeto no mundo que diz que sucesso vem antes do trabalho é o dicionário. Em todos os demais, só vem depois. Portanto, irmãos, mas antes de nós ainda entrarmos no texto, não vá fazer como muitas pessoas fazem. Olha aqui agora, bem sério para mim. Há muitas pessoas que chegam na igreja arrebentadas, destruídas, quebradas financeiramente, moralmente, espiritualmente, psicologicamente falando. E elas chegam como os 10 leprosos. E depois que Deus cura ele da lepra, ela vira as costas para Deus. Vira as costas para a igreja. Se posicionam até na contramão, contrários à igreja. E há aqueles que dizem assim: Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não precisa. A igreja precisa. Deus não precisa do meu dízimo. A igreja precisa. Nós temos um desafio pesado e grande que colocamos, de comprar um prédio. E esse prédio não será comprado com centavo, também não será comprado com aqueles que foram prósperos aqui dentro e que deram as costas para a igreja. Será comprado com o dízimo e oferta daqueles que são fiéis. E ontem, enquanto eu viajava, eu disse ao irmão que estava comigo, eu disse: irmão, sem citar valores de dízimo, que não é esse o objetivo, mas há pessoas que chegam ao culto e dão o dízimo de R$1, a outros de 10, a outros de 20, a outros de 50, a outros de 100, de 200, de 300. E eu, como pastor, preciso orar ao Senhor e pregar para que você e eu também tenha a condição de chegar aqui à igreja e dizimar 10, 15, 20, 30 mil. E daí para cima. E por que isso não pode acontecer? Porque nós estamos na periferia? Porque nós estamos no lugar nos lugares mais pobres da sociedade? Quem disse a você que você não pode prosperar? Quem nos falou? Alguém disse para nós que a gente não pode ter condições assim. Isso não é verdade. A Bíblia diz que se formos fiéis ao Senhor, Ele abrirá janelas do céu. Então não faça isso como muitos fazem. Porque Deus vai te abençoar. Deus está me abençoando. E eu vou mostrar para vocês que Deus já está nos abençoando. E eu quero que vocês vejam isso. Quando nós retrocedemos um pouquinho em pensamento, a gente vê um grupo de pessoas que congregava nessa igreja, que a maior parte, como diz lá no campo empresarial, trabalhava no chão de fábrica. O que era isso? A Renata na Telesp, Telefônica, só para, não quis chamar você de mais de idade não, mas era até que eu esqueci. A Renata na Telefônica, a Rosana no Extra, a irmã Cida na empresa lá que eu não lembro mais o nome, e mais irmãos que eu conheço aqui, daquela ocasião,
cada um nas suas empresas. Passado o tempo, alguns irmãos começaram a se arriscar. Teve uma época aqui na igreja que a gente estava parecia aqueles testemunhas de Jeová, no domingo de manhã, os irmãos terminavam o culto com uma maletinha de perfume que o Michel maletou todo mundo aí. Vocês lembram disso aí? Michel maletou todo mundo aí, saía todo mundo com maletinha, né? Muito bem, os irmãos começaram a se aventurar. Vai batendo daqui, batendo dali, batendo de acolá. Outros foram procurando outros caminhos, caminho da universidade, que é um caminho diferente também. De toda forma, quando a gente olha para hoje, nós já, como fizemos no domingo passado aqui, nós já temos pequenos nomes, irmãos com pequenos negócios, já estão atendendo, já estão produzindo, já estão entregando alguma coisa. Eu me lembro da nossa irmã, acho que era, se eu não me engano, foi a Gleice, e depois foi a nossa irmã Rosana. Uma vez encontrei a Gleice, estou entregando, não sei o que ela estava vendendo, fazendo, entregando, despachando para todo lado. Ia até o terminal ali, até a estação de trem, entregava as encomendas que as pessoas pegavam. Acho que a Rosana também andou fazendo isso. Então a irmã Cida já se aventurou também pelo campo aí de buscar criança. Olha como as pessoas vão se encaixando. A irmã Cida achou esse gancho, esse nicho das mães que queriam tirar os seus filhos das vans porque saíam muito cedo de casa. Daqui a pouco a irmã Cida estava com o casinho dela, estava com a Zafira, tudo carregado de criança. Esse dia ela veio, tem que comprar uma van aí. Tempo atrás ela veio aí, alguém já veio até a irmã Cida, falou: irmã Cida, tem uma van aqui para vender para a senhora com tantas pessoas dentro, e quanto que era o valor? Tá esperando. E ela falou assim: essa pessoa está querendo vender a van para mim por tantos R$1.000 e tal. Veja como ela vai se projetando. Assim outros irmãos. Então hoje nós já temos um corpo pequenininho de gente que não está mais trabalhando lá na Telefônica, não está mais trabalhando lá no Extra, de repositor de caixa, nada contra isso. Mas tem lugar que você tem que passar, irmão, fazer um pezinho de meia dali e avançar. Não é para você colocar o seu pé lá e acabou. Né? Amarrei meu boi aqui eu vou envelhecer, aqui eu vou morrer e acabou. Nós estamos vivendo num mundo em projeção e em mudança. Então é visível que entre nós, irmãos, a gente já começa a ter alguns que, ainda que não de forma visível, mas já tem alguns irmãos que estão igual a Geazi, na visão que Geazi teve da nuvem. Quando Eliseu perguntou: o que é que você está vendo? Ele disse assim: eu vejo a nuvem do tamanho de uma mão, é pequenininha. A gente já começa a ver alguns irmãos, algumas empresas, alguns irmãos contratando, outros prestando serviço, ainda de forma pequenininha. Daqui a pouco vai ter grandes empresas. E eu disse isso ao teu irmão. Eu disse: daqui a alguns anos, alguém vai dizer assim, e olha que já há quem diga, quem diz, alguém vai dizer assim: a igreja do pastor Marcos é uma igreja de gente rica. Já tem quem diga isso. É melhor o cara olhar para mim, achar que eu sou rico, eu não tento nem uma vela no bolso. Pelo menos ele não se engana. Ele, pelo menos, né? Ele dá alguma coisa. Deixa ele enganado por enquanto. É ou não é? Mas hoje já tem quem diz, quem fale dessa forma. Entende? Mas é melhor. E daqui a algum tempo, irmão, alguém vai dizer. Mas essa pessoa vai dizer algo que é real. Por que que é real? Porque Deus vai fazer o povo prosperar. Mas é pensando nisso, irmão, depois da gente ter feito esse recorte, e aí eu quero avançar com vocês, volto a dizer que, chegando nessas condições, não se volte contra Deus. Seja fiel, dizimista, ofertante da casa do Senhor. Porque é a única coisa sua que você pode dar para Deus e que dói no seu bolso. Dói em você, é o seu dízimo.
Então seja fiel dizimista. Temos um alvo, um objetivo. A propósito, a irmã me mandou uma mensagem essa semana e quer receber uma proposta nossa para a gente comprar o prédio dela ou não. Mas, de toda forma, eu fiquei pensando numa coisa. E aí eu entro no campo da pregação apenas com uma provocação para vocês. Quando eu olho para o texto que eu vi, e aqui eu peço que vocês retomem na sua Bíblia comigo, vejam que Jesus demarca tempo. Preste atenção. A demarcação clara de tempo. Eu vou demonstrar para vocês. Passada estas coisas, Jesus andava pela Galileia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus projetavam matá-lo. Aí vem a questão, verso 3. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos. Ele disseram, deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Olha a sedução deles. Porque ninguém que procure ser conhecido em público e, contudo, realize seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Os discípulos, os irmãos de Jesus estavam errados? A pergunta que eu faço a vocês é, os irmãos de Jesus estavam errados? Claro que não. Se nós olharmos hoje no contexto do que a gente vive, a primeira coisa a fazer é dar publicidade. Correto? É isso mesmo, irmão? Vamos dar publicidade. Vamos fazer uso dos recursos que a gente tem, digitais, por exemplo, e vamos em busca de publicidade. Porque a gente precisa fazer publicidade. Ok. Mas vejam bem que os discípulos, os irmãos de Jesus, fizeram essa proposta. E é interessante o que Jesus responde. João escreve, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Como é ruim quando alguém não acredita na gente e usa um recorte, usa algo correto para tentar nos empurrar para o errado. Como assim? Errado. Vejam, eu vou demonstrar. Vou mostrar para vocês. Disse, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou. Então, peraí. Tinha um tempo. Aqui, Jesus demarca um tempo. Qual tempo? Ele diz que esse tempo que os irmãos dele, e eu vou dizer, olha aqui, esse tempo aqui, ó, o tempo de ir a Jerusalém, o tempo de se apresentar a todos, o tempo de fazer o milagre, esse tempo dos discípulos, na mente de Jesus, viria depois. Quando seria esse tempo? Eu volto nele daqui a pouco. Mas qual era o tempo de Jesus para aquela ocasião? Qual seria a atividade de Jesus para aquele momento? Vamos ver. Olha só, acompanha aí. É Bíblia. Não pode o mundo... o meu tempo ainda não chegou. O de vocês está sempre presente. Então Jesus demarca. O meu tempo não é o de vocês. E o de vocês não é o meu. Isso que vocês estão falando aí, agora, não é o meu tempo. Não pode o mundo odiar-vos, vocês. Mas a mim me odeia porque eu dou testemunho que o mundo é ruim. Subi vocês. Não é o tempo de vocês ir? Vão lá. Lá tem negócios para vocês. Subam lá. Eu não vou. Paramos por aí? Não. Vamos pular os versículos. Diz, verso 9, disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Galileia era um lugar pobre.
Agora vamos para o verso 10, que eu não li na primeira passagem, vou ler agora. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu Jesus também. Ué, por que Jesus só foi agora, depois deles? Vamos responder. Segundo ponto, continue na leitura. Não publicamente. Está aí no texto, não está? Não publicamente. O tempo dos discípulos, dos irmãos de Jesus, era que ele fosse dar publicidade. O tempo de Jesus era não dar publicidade. Então a pergunta é o seguinte: e como é que ele faz isso? Veja bem, continuando. Ora, os judeus procuravam na festa onde ele está, e havia grande murmuração entre as multidões, uns diziam ele é bom, outros não, e etc e tal. 14. Continua o mesmo assunto, não mudou. Corria já o meio a festa, e Jesus subiu ao templo. Ninguém viu. Jesus já estava lá e ninguém viu. E entrou e lá ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Sem ter estudado é uma pergunta. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e é assim daquele que me enviou. Aí alguém pergunta mais abaixo: não é este o homem que estão procurando lá na festa? Olha só, o que eu quero compartilhar com vocês. Aqui eu vejo pelo menos 3 tempos. O primeiro tempo é o agora. Qual era o tempo de Jesus? O tempo de Jesus para aquele momento era subir a Jerusalém e não dar publicidade. Era o plano dele para aquele momento, era o plano imediato. Qual seria o plano dele para alguns dias depois? Para alguns dias depois, o plano de formar discípulos. E qual o plano dele para futuro? Era o plano de entrar em Jerusalém montado na jumentinha e aí sim dar publicidade. Jesus tinha um plano para agora, para esse prazo curto, para agora. Os discípulos disseram, os irmãos dele, né? Sobe agora. Ele disse, não, o que vocês estão falando para eu fazer é depois. Eu não vou fazer o de depois. Eu não vou antecipar etapas. Eu vou realizar cada coisa na sua devida etapa. Jesus tinha um plano imediato, Jesus tinha um plano para o médio prazo e Jesus tinha um plano para longo prazo. E aí, isso aqui está demarcado no texto e ele vem rebatendo. Eu fiz o trabalho, o exercício de ler o texto de João hoje, depois da escola dominical, e marcar as referências em que Jesus disse, não é o meu tempo. Interessante como ele trabalha dentro do contexto do tempo, e eu nem vou citar Eclesiastes 3. Mas eu fiz essa construção para fazer a seguinte pergunta para vocês que estão me ouvindo. Qual é o seu plano para agora? Qual o seu plano para médio prazo? E qual o seu plano para longo prazo? Essa é uma pergunta que você precisa responder não para mim, mas é só para você. Se você não sabe o que quer para agora, se você não sabe o que quer para daqui a pouco, e se você não sabe o que quer para o futuro, como é que Deus vai te ajudar a sair dessa situação? Como é que você quer que Deus mude a sua vida?
Essa é uma pergunta que você precisa pensar. Então, nesse caso, escute aqui, irmãos. Jesus diz, e ele demonstra, olhe para mim, a ida de Jesus a Jerusalém deixa claro que ele não gasta energia em planos fora de tempo. Jesus podia ir a Jerusalém e operar milagres lá? Sim ou não? Por que ele não fez? Não era o tempo. Jesus não fez porque não era o tempo. Em outras palavras, por que muitos de nós gastamos tanta energia em programas que está fora de tempo? Como assim programa? Eu nem sei o que eu quero. Eu não sei o que eu penso. Eu nem sei o que eu planejo. Pois eu vou dizer para vocês, recapitular o que eu já disse aqui. Lá atrás, eu chamando a irmã Cida, disse, lá atrás, e acho que compartilhei com mais alguns irmãos aqui na igreja. Eu disse, precisamos de recurso na igreja, recurso financeiro. E o que é que a gente vai fazer? Vamos plantar o joelho no chão, que nem disse um irmão, me perdoe, irmão. Refluxo me acaba de vez em quando. Vamos subir o monte, vamos fazer campanha de oração de jejum e pedir para Deus abrir o céu e mandar dinheiro de graça para os irmãos. Foi como o irmão me disse. Pegou o caderno de ouro, que não é esse, mas vou usar, simular. E ele me disse assim, pastor, esse negócio de caderno de ouro não dá certo não. O senhor vai morrer e não vai construir o templo. A gente tem que ir para o monte, plantar o joelho no chão, para Deus dar dinheiro para o povo. E eu, depois de algum tempo, chamei a irmã Cida e disse, nós temos que orar a Deus, para Deus enriquecer o povo. Mas Deus não vai enriquecer o povo do nada. Você passando na fila do caixa do supermercado e está lá, hoje vai ter um sorteio de 5 bilhões de reais. E aí você compra e ganha aquilo. Isso pode acontecer. Mas não é isso. Como é que Deus vai enriquecer o povo? É mudando o status profissional de vocês. É mudando a condição social de vocês. E começamos a orar. Compartilhei com alguns irmãos aqui. Vamos orar para Deus enriquecer o povo. Ocasionalmente, sem combinar nada disso, um irmão, Davi, me ligou num dia e disse assim, estou com um missionário da Índia aqui. Você quer receber ele na sua igreja? Eu disse, só dá para receber num domingo de manhã, porque era o horário que a gente tem mais público. E ele veio. Quem estava aqui naquela manhã? Eu não combinei aquela mensagem com o irmão. Nada daquilo estava combinado. Está entendido? Digam amém. Amém. E ele pregou, entre outras coisas, que Deus ia mudar o status profissional e social e financeiro do povo. Nada daquilo foi combinado. Irmãos foram para casa, buscaram ofertas para entregar para o irmão. E a partir daquele dia, algumas coisas começaram a mudar aqui na igreja. E nós continuamos diante disso orando a Deus. Senhor, muda o status do povo. Enriquece o povo. Dá condições melhores para o povo. E é visível que o próprio povo de Deus, que outrora tinha dificuldade, agora já está tendo condições melhores.
Irmãos que usavam, por conta da dificuldade financeira, usava a energia de outro, agora já tem energia. Irmãos que estavam, durante tanto tempo passando por dificuldade. A irmã, há pouco tempo, me disse assim: nós temos um trabalho aqui que vocês fazem, nós temos um trabalho aí de aula de teologia, escutem isso. Eu preciso testemunhar. E quando trouxe alguns jovens para estudar, eu disse a alguns pais: deixa ele tranquilo lá. Vamos dar aula para ele, Deus o abençoar. Em certa ocasião, em datas em que os irmãos iam fazer aquela contribuição de R$40, que é menos que um lanche. É menos que um lanche. Você vai Eu fui esse dia com a irmã Cida, passamos lá na porta do McDonald's querendo comer um lanche, e eu olhei ali e falei assim: um mês de aula minha lá, ó. Olha lá, é um mês de aula minha lá, vamos lá, ó. Não foi? Falei, aí faltei falar assim pro caixa: me dê um mês de minha aula aí. Dá um mês de aula aí. Passamos aí bom período de tempo, nossas irmãs, a irmã não tendo condição. Pastor, tenha paciência, não quero que você nem fale comigo. Mas, em um dia recente, não muito distante disso, pastor, hoje nós vamos começar a também contribuir no curso teológico. E eu falei assim: não estou falando nada disso com você, não quero nem falar. Foi essa fala que eu dei: eu nem quero ouvir isso de você. Ela disse: não, pastor, Deus mudou a minha história. Então, irmãos que já não tinham condições, agora já têm. Irmãos que estavam usando energia de outro emprestado, ali empresta energia porque eu não tenho, agora tem a sua própria energia. Irmãos que não estavam tendo internet, agora já está instalando a sua internet. Irmãos que não conseguiam fazer a compra no supermercado, a irmã Cida esse dia chegou em casa raditante, porque encontrou alguém no supermercado que eu não sei quem é, e a irmã estava enchendo o carrinho, estava igual o meu pai quando ia lá no Carrefour. E os irmãos, os nossos pais pegavam aqueles carrinhos maiores, por isso que o mercado faz isso, carrinho grandão, porque eles dizem que as pessoas de baixa renda gostam de carrinho grande para lotar o carrinho. E a irmã estava lá engatada um carrinho no outro, fazendo uma carreta e enchendo. Ela disse: agora Deus me abençoou, Deus já está mudando a nossa história, e quantos creem nisso, diga glória ao Senhor. E tem mais, irmão, e tem mais em nome do Senhor Jesus, irmão. Preste atenção, vai ter irmãs tirando sua carta, vai ter irmão tirando seu carro, comprando. Ó, pastor, por enquanto os carros são de 50 mil aí fora, 40, 50, 60, 70, mas vai começar a aparecer os de 70, 80, 90, 100, 110, 150, 200. Alguém vai dizer assim: mas o que é que está acontecendo lá na igreja do pastor Mar? Deus abriu a porta do céu, o povo se planejou, e o povo trabalhou, e o povo foi fiel, e Deus mudou a nossa história. Glória ao Senhor. Você crê nisso? Diga amém. Mas tem que ter plano. Qual é o teu projeto, irmão? Eu tenho. E esse era o meu plano. Então eu disse, irmã Cida, vou fazer o plano. E oramos a Deus: Senhor, primeiro vamos provocar o povo para estudar, depois vamos provocar o povo também para progredir. E aí, irmão, Deus nos abençoou e os irmãos estão no caminho e a glória de Deus está sendo revelada.